Estou aqui com o Daniel Cavalari e hoje ele vai falar um pouquinho sobre um casamento em lugares abertos, chácaras, né? Às vezes, muitas vezes, a noiva chega no lugar, um horário, o casamento ocorre em outro diferente. Então, o que isso ocorre? Quais são as falhas, né, disso? A questão são duas possibilidades do casamento na área aberta. Quando o pessoal faz o casamento no final da tarde, ao pôr do sol, e quando o pessoal faz o casamento de manhã mesmo, na hora do almoço, no horário mais cedo, que aí normalmente nesse horário mais cedo você tem um sol, que é um sol que cai por cima, então normalmente a parte clara da situação é toda, né? Então, assim, toda parte do contexto do casamento fica bem claro e não tem muitas... A sombra, normalmente, da fotografia, ela cai, normalmente, quando vem de cima, ela cai para baixo. Então, assim, fica muito bonito que você pega, normalmente, a paisagem, detalhes bem ressaltantes, porque o sol dá essa própria sombra, né? Então, fica muito bonito. Ao pôr do sol, tem que tomar um cuidado danado, porque, às vezes, o pessoal, como você falou, marca um horário, por exemplo, em torno de 5, 6 horas da tarde, e às vezes há um atraso, principalmente em casamentos abertos, em áreas abertas, situações de casamento dessa forma, porque às vezes há um atraso, porque normalmente não tem uma regra de começar no horário certo, né? E às vezes a pessoa tá pensando em casar ao pôr do sol e às vezes com esse atraso já anoiteceu, ela perde toda aquela parte que o sol está caindo, se pondo, que fica muito bonito, porque a gente pega às vezes uma silhueta, silhueta normalmente é um termo que a gente fala na fotografia, mas é aquela parte que às vezes você pega só o contexto do fundo e deixa o casal, os noivos, um pouco mais escuro, pegando mais o contexto do fundo. Então, assim, fica bem diferente, fica legal e dão fotos bem diferentes. Bom, então primeiro, para a gente, assim, para a pessoa que está assistindo, os noivos, né, e vão escolher um lugar aberto, uma chácara. Então, a primeira dica, no caso, seria visitar esse local no horário que vai acontecer a cerimônia. Então, se é na parte da manhã, visitar pela manhã. Se é pela tarde, ao entardecer, neste horário. E se é à noite, a mesma coisa, não é isso? Porque às vezes a pessoa vai na chácara e vai fazer o casamento no pôr do sol e à noite. E vai na chácara de manhã. Ela não vai ver o que realmente vai estar acontecendo no momento. Então, assim, é importante ressaltar isso, pessoal, e no horário que for o casamento, ter mais ou menos uma previsão do que vai ser o tempo da cerimônia, para poder ver até que horário que vai acontecer o casamento, para ver como é que vai estar o ambiente no horário. Porque senão não adianta, ela vai de manhã achando que o casamento vai ser aquilo de manhã e a hora que ela vier à noite, ela vai ver que realmente à noite não teve nada daquilo que ela imaginou, que ela idealizou. Então isso é importante, principalmente fotografia, porque à noite, num ambiente aberto, numa chácara, por exemplo, ou num sítio, ou num rancho, ou numa área aberta mesmo, à noite a fotografia fica difícil de você conseguir pontos de luzes para fixar, porque a área é aberta. Então, por mais que você use flash, que você pegue a luz ambiente, você nunca tenha aquele ponto para fixar o ponto de luz. Então, a luz se espalha e normalmente, assim, não é que fique feio, tá? Mas não pega o que a pessoa idealizou para a festa dela, para as fotos que ela quis para o álbum dela. Então, assim, vai no horário que for acontecido o casamento, que ela vai ter mais ou menos uma noção. Casamento de dia, casamento ao entardecer, fica lindo, maravilhoso. Eu tenho um casamento que vocês vão poder acompanhar algumas fotos que nós temos aí, de casamentos que abrilhantam de acordo com o tempo que é fotografado. Fica muito bonito. Você pega ou o pôr do sol, ou realmente o dia, o sol entrando de contraluz. São fotos que ficam muito bonitas. E até mesmo assim, por questão da decoração, né? Porque às vezes ela vai pela manhã e acha muito lindo, verde, a área muito bonita, cheia de flores. Só que se o casamento for à noite, isso não vai aparecer. Então vai necessitar de uma decoração a mais, porque senão isso também vai ficar empobrecido nas fotos, não é? Em relação a quando há o casamento à noite, eu dou a dica de colocar aqueles pontos de luzes fixos, que o pessoal às vezes opta por fazer pontos de luzes coloridos, verde, azul, e às vezes num canto de uma árvore, ou em algum lugar que essa projeção de luz ela ressalte. Aqueles pontos de luz que o pessoal costuma colocar, aquelas luzes fluorescentes fortes, e que realmente aquilo lá, quando você faz uma capturação de imagem registrando, que lá fica muito bonito também.
mas não é a mesma coisa do que durante o dia. Durante o dia é a luz ambiente. A luz ambiente ela é muito bonita, é mais fácil de trabalhar com ela. Ao mesmo tempo é muito difícil, porque você tem que trabalhar um pouquinho com sombra, e às vezes a sombra ela é muito forte. E às vezes o pessoal, às vezes a própria luz do dia, o pessoal fecha um pouquinho o olho. Então, assim, são situações que ao mesmo tempo você consegue uma situação muito bonita e ao mesmo tempo é difícil de trabalhar, mas você consegue lidar daquela situação difícil, você fazer com que a foto fique muito bonita. Bom, e para os noivos que estão aí assistindo, né, a entrevista, qual que é, né, a dica dessa semana para eles que estão aí querendo aí, procurando um fotógrafo, né, que ainda não fecharam o contrato, e a dica, assim, de fechar um bom contrato, de fazer mesmo umas boas fotos, né? Uhum. Carol, eu acho o seguinte, sábado que passou, eu fiz um casamento em Patos de Minas, o casamento da Renata e Márcio. O casamento foi durante o dia. Tá, 11 horas da manhã a cerimônia. Foi um casamento que ficou assim muito bonito, a iluminação do casamento. Vocês vão poder acompanhar algumas fotos, vocês vão ver que realmente muda um pouquinho daquele tradicional que o pessoal costuma fazer à noite. Mas eu acho que o importante é o profissional. O profissional ele tem que conseguir tirar daquela situação a melhor situação possível. Se você tem um casamento à noite, faça dele o melhor. Se você tem que a ideia era ao entardecer e você perdeu isso, faça dele o melhor. A situação que você tem no momento, porque é a situação que o casal vive no momento. Então você tem que tirar da situação a melhor situação para o casal e para ele converter isso aí em um álbum maravilhoso, um álbum lindo. Então, assim, o profissional é super importante. A dica é, contrate um profissional que realmente mostre os trabalhos que ele tem em pauta, os trabalhos que normalmente ele já fez, para você ter uma ideia da onde ele consegue tirar o melhor dele na realidade do cliente também. Bom, e o telefone de contato e o endereço, para eles virem aqui. Telefone de contato 3224-4343, o endereço na Rua Coronel Antônio Alves, número 221, no centro. E o pessoal quer acessar um pouquinho o site, ver um pouquinho do nosso trabalho no site, www.danielcavalari.com.br. Obrigada, Daniel. Obrigado a você, Carol, mais uma vez.